Estamos hoje aqui reunidos para discutir um assunto muito interessante, que é a imagem quantitativa em radiologia torácica, atualidade e perspectiva. Comigo estão os meus colegas coordenadores do módulo de tórax, Dr. Rodrigo Caruso Chatti, que é médico assistente do Serviço de Radiologia do INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele também é coordenador do grupo de imagem cardiotorácica do Hospital Albert Einstein. E o Dr. Márcio Valente Yamada Savamura, que é coordenador do grupo de radiologia torácica do INRAD, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e radiologista torácico do Hospital Sírio-Libanês. Nós temos o prazer de receber o Dr. Eduardo Mortani Barbosa Júnior, que hoje trabalha nos Estados Unidos, onde ele é professor associado de radiologia e diretor do Departamento de Tomografia Computadorizada Torácica da Universidade da Pensilvânia, Wharton, MBA, Palmer Scholar. Então, tenho a honra de recebê-lo, Eduardo. Seja muito bem-vindo, né? E eu tenho o prazer de estar comigo aqui, o doutor Caruso e o doutor Márcio. E como é que foi, agora fazia tempo com essa pandemia que nos separa tanto, como é que você encontrou aqui a Jornada Paulista de Radiologia, Eduardo? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. A JPR sempre foi uma segunda casa, né? Foi o primeiro congresso que eu participei, quando estava na residência ainda, e a escala desse congresso e o quanto ele mudou com o tempo é impressionante, né? A quantidade e a qualidade de apresentações é um congresso praticamente comparável ao RSNA e ao Congresso Europeu de Radiologia. Então, é um grande prazer estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença, Eduardo. Embora a gente não tenha, de certa forma, perdido o contato aí nos últimos anos, né? A gente conviveu na época da residência, fizemos nossa residência aí lá no HC, todos, né? E depois você foi para os Estados Unidos, você estava contando para nós que você já está lá há 16 anos. 16 anos, né? Então, quando nós soubemos que você estaria na Jornada Paulista, até por conta das participações todas que você tem paralelas ao curso de tórax, né, a gente pensou em convidar você para falar um pouquinho sobre imagem quantitativa, que é um tema aí que a gente, como radiologistas torácicos, a gente já escuta há bastante tempo, né? Mas que pelo menos aqui no Brasil, ainda a gente fica com a sensação que está um pouquinho distante da prática clínica mesmo, do dia a dia, né? Então, talvez eu perguntasse para você inicialmente aí, como que é lá, né? Como que é na Pensilvânia? Para você também é um negócio que ainda está um pouco assim no ambiente de pesquisa, ou você já utiliza na sua prática radiológica diária? Na nossa prática, ainda é basicamente pesquisa. O que nós temos de ferramentas clínicas que são utilizadas no dia a dia é mais para a parte cardiovascular. Então, por exemplo, para quantificação de cálcio, né, exames de coronária, e também para medição de volume de câmeras cardíacas, volume sistólico, diastólico. Isso é usado na prática diária. Na imagem torácica em si, nós não utilizamos, por vários motivos, podemos elaborar. Então, existe um gap, né? Existe uma discrepância entre o que nós somos capazes de fazer num ambiente de pesquisa e o que nós efetivamente temos como ferramentas clínicas. O que eu vejo, né? A gente vê vários artigos sendo publicados sobre esse tema de quantificação, com resultados muito interessantes, mas do ponto de vista do seu uso, né, na prática clínica, a gente vê que todos esses softwares têm um custo. Exato. Né?
E uma grande discussão é essa, quem vai pagar essa conta, né? A gente sabe que isso agrega um valor no nosso laudo, na nossa avaliação das imagens, mas é um custo a mais, né? Como que você vê isso? Como a gente poderia incorporar, né, esses softwares na nossa prática diária, sendo que vão custar, né? Como que a gente vai fazer isso? Exatamente. Esse é um dos motivos pelo qual nós não temos essas ferramentas para uso clínico em imagem torácica. A questão é como funciona o financiamento do sistema de saúde lá, aqui no Brasil é um pouco diferente. Lá o radiologista ele é reembolsado por códigos de exame, né? Então, por exemplo, você tem um certo exame, uma tomografia de tórax com contraste, tem um que se chama de CPT code, esse CPT code está associado a um certo valor. Acrescentar uma ferramenta de AI, né, de inteligência artificial, para interpretação desse exame não aumenta o valor que é reembolsado. Existe lobby, digamos assim, existe as sociedades como a ACR, por exemplo, mas um pouco a RSNA, tentando criar códigos específicos para uso de AI que são cobrados à parte. Enquanto esses códigos não existirem, o argumento das companhias que estão desenvolvendo isso e dos pesquisadores é que vamos tornar o radiologista mais eficiente. Então, ele pode laudar mais exames, ou laudar mais rápido, né? Esse argumento é um argumento um pouco... é uma falácia no sentido de que grande parte dessas ferramentas, por problemas de integração, não aumenta a velocidade do radiologista. Então, por enquanto, essa é uma das grandes barreiras de adoção, né? Acho que uma barreira de adoção é pagamento, né? Não existe um mecanismo de pagamento. A outra barreira de adoção é a integração. É a integração da ferramenta com os sistemas clínicos que todos os médicos radiologistas têm que utilizar, né? Um deles sempre vai ter um PACS System, né? Mas, além do PACS System, você tem que integrar com o prontuário eletrônico, o EMR. E o EMR que domina o mercado lá se chama Epic, tem 70% do mercado, é um sistema proprietário fechado. Então, é muito difícil entrar com uma solução naquele sistema, né? E a terceira barreira é relevância clínica, né? Porque você pode ter um achado que é interessante de pesquisa, que aumenta o nosso conhecimento sobre uma doença, sobre fisiopatologia, mas que não afeta a conduta do paciente, né? Um exemplo que eu dou, por exemplo, as pesquisas de imagem quantitativa relacionada a DPOC, né? É relativamente fácil você medir a quantidade de enfisema que um paciente tem. Essa parte é uma das partes mais fáceis, né, de medição quantitativa global. Mas eu tive várias conversas com pneumologistas, né, e a pergunta que eu faço para eles é: o que você faria se eu dissesse para você que esse paciente tem 38% de enfisema versus 44%? Ele diz: a conduta seria a mesma, porque ainda é muito baseado em prova de função pulmonar. Então, a pesquisa também tem que avançar no sentido de criar marcadores quantitativos que se correlacionam com diagnóstico, prognóstico e altera a conduta. Esse é o terceiro fator para ser vencido. Assim, apesar de assim, você, de certa forma, viver a mesma situação que a gente vive aqui, assim, ainda nada disso está incorporado na prática clínica. Você falou que vocês utilizam no ambiente de pesquisa, né? Correto. Então, assim, no ambiente de pesquisa, o que você pode contar para nós em termos de experiência que você já teve, né? Foi só na área de DPOC, você também já mexeu com isso na área de doença intersticial, enfim, em quais cenários você já utilizou no ambiente de pesquisa e o que te parece mais promissor, assim, em termos de futuro? Na área de pesquisa, as possibilidades são vastas. Em termos de doenças difusas, para o DPOC, a quantificação de enfisema e também o que se chama de phenotyping, né, que é você ter fenótipos diferentes. Por exemplo, avaliar se o problema principal é inflamação de via aérea, pequena via aérea, grande via aérea, se o problema principal é enfisema ou se é um fenótipo misto, né? Isso tem importância porque o tratamento pode mudar. Você pode alterar a forma de tratamento se for predominante vias aéreas. Essa parte é promissora. E eu tenho alguns trabalhos nessa área e tem bastante desenvolvimento. Em termos de doenças intersticiais, os softwares que existem comerciais, eles tendem a utilizar o que a gente chama de estatísticas de primeira ordem, né? First order statistics. Basicamente, o que você faz, você olha para
medidas relacionadas ao histograma e à distribuição de atenuação no pulmão. E esses softwares basicamente tentam separar opacidades de vidro fosco, de consolidações, de áreas de baixa densidade, né, cistos, bolhas de enfisema, e alguns softwares, mas uma grande parte deles não consegue fazer isso, e tentam quantificar a reticulação também. O problema desses softwares é que eles assumem que não existe sobreposição de padrão. E a gente sabe que existe, né? A gente sabe, por exemplo, você pode ter faviolamento com opacidade de vidro fosco, com bronquiolactasia de tração, na mesma área. E para você chegar nesse segundo nível, você precisa gerar texturas. Então, acho que essa é uma parte bastante promissora. Eu tenho alguns projetos de pesquisa nessa área. A dificuldade da parte de textura é que é muito sensível ao protocolo de imagem, muito sensível ao filtro de reconstrução, ao algoritmo, à espessura. Então, você tem que ter, é difícil você generalizar os resultados, né, para qualquer tipo de tomógrafo, para outras instituições, outros hospitais. Outro avanço que eu acho bastante interessante, esse é um pouco mais da parte técnica, né? Os tomógrafos de última geração, tem um tomógrafo que se chama photon count, né, que ele tem uma resolução espacial muito alta. Então, esse tomógrafo talvez seja um salto importante para a doença intersticial, porque doença intersticial é um caso no qual você precisa de resolução espacial muito alta, né? A gente está chegando próximo da resolução de slides histológicos. Você consegue chegar, por exemplo, a 0,2 milímetros de resolução. Então, acho que combinando um tomógrafo de photon counting com essas técnicas de textura, a possibilidade de você ter soluções mais sofisticadas para a doença intersticial aumenta, né? Tanto para diagnóstico quanto para prognóstico. Outro campo está relacionado com doenças focais, né? Que é basicamente avaliar, por exemplo, extensão e densidade de opacidade de via aérea, né? Vidro fosco, consolidação. Nós fizemos bastante trabalho nessa área durante a pandemia, COVID, né? Porque uma das ideias que nós tivemos é a seguinte, né? Nós sabemos que os pacientes que têm COVID mais severo, que precisa de UTI, que eventualmente alguns pacientes morriam, eles tendiam a ter pneumonias mais sérias. E como é que você quantifica a severidade dessas pneumonias? Você avalia a extensão e a densidade de opacidades de vias aéreas, né? Então, nós tivemos sucesso de criar alguns modelos de inteligência artificial que pegavam dados de raio-x e de tomografia de tórax, pegava a quantificação e entrava como se fosse uma variável, né, junto com outras variáveis clínicas, por exemplo, saturação de oxigênio, glicemia, marcadores inflamatórios. E nós vimos que a opacidade de via aérea era uma das variáveis mais preditivas de prognóstico, né? Então, isso é para a parte mais multifocal. E, por fim, nódulo pulmonar. Nódulo pulmonar é um problema importante, porque é muito prevalente, né? Está há muito tempo. E eu acho que o avanço dos softwares de reconhecimento automático, né, CAD, usando redes neurais para melhorar a performance, reduzir falso positivo e falso negativo, é algo que eu espero que... É difícil prever tempo, mas 5 anos, talvez 10 anos, mude bastante nossa prática clínica. A ideia é que eu espero, daqui a 10 anos, nós jamais tenhamos que medir o nódulo pulmonar, ou mesmo identificar o nódulo pulmonar. Quando você abre o exame, você já vai ter um mapa de todos os nódulos que foram identificados, você pode escolher qual é o limiar de tamanho, né? Ignorar nódulos menores do que isso, ele vai dizer para você o volume do nódulo. Se tiver exames anteriores, você pode fazer registro dos exames e comparar para ver quanto é que eles mudaram com o tempo. Então, acho que basicamente são essas áreas, né? DPOC, doenças intersticiais, doenças multifocais de espaço aéreo e nódulo pulmonar. Acho que tem perspectivas muito boas nas 4 áreas. Você citou o nódulo pulmonar, né, como uma das áreas. E vocês têm feito trabalhos com radiomics para avaliação de nódulo pulmonar? Temos. Uma das dificuldades é que, quando o nódulo é muito pequeno, você não tem muita informação interna, né, de texturas. Para as maiores, sim, né? Por exemplo, você tem uma opacidade, um nódulo subsólido que tem componentes mais densos, componentes menos densos. Tem alguns estudos mostrando que as informações de textura que vêm de radiomics, elas podem ser úteis não só para diagnóstico, mas para fazer subfenotipagem histológica e até para prognóstico.
né? Mas o desafio é que a radiômica para nódulo pulmonar só é útil se o nódulo for suficientemente grande. Por exemplo, um nódulo de 6 milímetros, o máximo que você pode adquirir é basicamente volume do nódulo, né? Tamanhos e um pouco de informação de contorno, mas internamente não tem muita informação de atenuação. Só para aproveitar o gancho aí do nódulo pulmonar, você falou que 6 milímetros é um nódulo que, digamos assim, um nódulo que não está adequado para uma avaliação radiômica, né? Você diria que isso aí passa a ser uma perspectiva interessante para um nódulo de quanto, assim? Acho que pelo menos uns 10 a 12 milímetros, né? Quando você começa a ter um pouco de heterogeneidade. E também é um pouco diferente você considerar tomografia ou considerar ressonância, por exemplo, porque existem protocolos de ressonância que são úteis para a avaliação do nódulo pulmonar, a resolução espacial é um pouco menor, mas você ganha um pouco mais de informação de contraste, né, usando sequências diferentes. Para a tomografia, você está lidando basicamente com atenuação. Então, a não ser que você tenha um tomógrafo de altíssima resolução espacial, como esses tomógrafos de photon counting, você não tem muita variedade de atenuação dentro do nódulo, né, especialmente quando é muito pequeno. Quando ele começa a ficar maior, você começa a ter mais heterogeneidade. E aí a parte radiômica pode ser mais útil. Fala, doutor, por favor. Não, o nódulo é um problema crônico, né? Eu acho que é um dilema desde o tempo que eu comecei na radiologia, o nódulo. Você acha promissor esses estudos com esses novos equipamentos para a pesquisa do nódulo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a combinação dessas duas linhas de envolvimento, né, que são tomógrafos com uma resolução espacial melhor, superior, e algoritmos de inteligência artificial que melhoram a performance dos softwares de CAD, né? Porque se você olhar, CAD começou a ser desenvolvido na década de 70, 80. E naquela época, isso foi muito antes de nós começarmos a praticar, mas naquela época o software era pré-programado, então ele fazia a mesma coisa o tempo inteiro, independentemente dos dados que ele estava sendo exposto, né? A vantagem de você ter redes neurais é que você consegue adaptar a performance do software de acordo com os seus dados, né? Então a performance melhorou. Então o número de falsos positivos e falsos negativos, que era um problema sério, caiu bastante, né? Quando cai a um nível suficientemente baixo, passa a ser uma ferramenta clínica que pode ser implementada sem prejudicar a eficiência. Por enquanto, especialmente para nós, radiologistas que são subespecialistas em tórax, é muito difícil um desses sistemas melhorar a nossa performance. Em geral, eles nos freiam, né? Slow down. Eles são mais úteis para residentes, para pessoas menos experientes, para médicos generalistas, mas vai chegar um ponto que eles vão chegar no nosso nível de performance. E esse ponto, acho que é o ponto de implementação clínica, desde que todos os demais fatores sejam considerados, né? Quer dizer, mesmo o CAD, que já é um negócio relativamente antigo, né? Mesmo o CAD você não utiliza na prática diária? Não utilizamos. Não utiliza. Nós temos o software e não utilizamos, por essas razões, né? Porque o tempo que você leva para corrigir falso negativo e falso positivo é maior do que o tempo que você ganha pelo pré-processamento. E nós fizemos uma avaliação e decidimos não utilizar. Certo. Interessante. Nessa questão ainda da quantificação, né, a gente sabe que o pulmão varia muito conforme o volume da inspiração, né? Então, acho que isso é um fator aí de dificuldade na realização dessas quantificações, né? Você utiliza alguma forma de normalizar isso ou de tentar ter certeza de que o paciente realizou o exame numa inspiração máxima? Tem alguma técnica para isso? Algum aparelho que consiga acoplar, né? Como se fosse uma espirometria acoplada à tomografia? Você faz de alguma forma assim? Esse é um ponto super importante, né, para a imagem quantitativa e funcional. Depende da finalidade. Se a finalidade for clínica e você não precisa saber exatamente se o paciente está na inspiração máxima ou na inspiração forçada, né, e você só precisa que ele seja próximo o suficiente, nesse caso, basta você dar boas orientações ao paciente, orientar os técnicos, e nós fazemos, de tempos em tempos, nós juntamos todos os técnicos, explicamos por que isso é importante, porque é importante fazer o que se chama de coaching, né, que é você treinar o paciente antes de fazer o exame para você ter uma melhor qualidade de inspiração e expiração, né? Mas se você vai fazer um projeto de pesquisa, aí você tem que ter certeza. E você precisa ter uma forma de medir isso. Tem várias formas de fazer isso. Você pode literalmente colocar um sensor de volume, né, e tentar fazer uma espirometria com o paciente deitado.
Obviamente leva tempo, você tem que treinar o paciente, mas se você já faz poucos exames para pesquisa, isso é viável. A outra opção é você colocar sensores de mobilidade do tórax, né? Então você captura, né? Você não vai capturar o diafragma, você captura a caixa torácica e você tem uma boa noção de onde o paciente está no ciclo respiratório. Mas é fundamental. Se você não tem essa informação, você não tem como ter certeza de que você tá lidando, por exemplo, com represamento aéreo ou se é um outro problema, né? Porque você não tem. Sim. Você já tem alguma experiência também com softwares que eventualmente possam predizer a função pulmonar assim pelos dados tomográficos, né? E se você tem, o que você poderia contar para nós aí sobre isso? Temos. Esse é um tópico de pesquisa também bastante inovador, relativamente recente. Eu tenho um projeto de pesquisa com bronquiolite obliterante em pacientes que fizeram transplante de pulmão. A ideia, como nós sabemos, né, a bronquiolite obliterante é diagnosticada com prova de função pulmonar, né? Então, o diagnóstico que se chama de BOS, né, que é Bronchiolitis Obliterans Syndrome, é um declínio de FEV1 de 20%. É um declínio não reversível, né, para diferenciar de outras causas como uma infecção. O problema é que quando você tem o diagnóstico por prova de função, o paciente já tem um comprometimento pulmonar significativo. E nós sabemos disso porque nós observamos represamento aéreo antes da prova de função ficar anormal. Então, por conta disso, isso foi a inspiração para esse projeto, nós fizemos uma parceria com uma empresa que desenvolveu um software que captura vários volumes pulmonares, né, captura o padrão de segmentação de vias aéreas, a espessura de parede brônquica, captura o que se chama de strain, né, que é a taxa de variação para cada segmento do pulmão, e também tem como estimar, por exemplo, deposição de partícula e fluxo de via aérea usando equações de modelagem de fluxo, né, o que chama de Navier-Stokes Equations. Mas, basicamente, você pega todos esses dados, né, que são dados quantitativos, que vêm todos da tomografia. O que você precisa de dois pontos temporais. Você precisa de um ponto de inspiração máxima, um ponto de inspiração forçada, né? E tendo esses dados nesses dois pontos temporais, você gera uma matriz, essa matriz é alimentada numa rede neural, você tem a prova de função e você consegue treinar a rede para prever a prova de função. Então, um dos papers que nós publicamos era basicamente para prever FEV1. Então, nós prevíamos o fluxo respiratório forçado no primeiro segundo, olhando os dados desses dados quantitativos que são oriundos da tomografia. E a performance foi bastante boa. É uma área sobre a curva, né, que é uma forma de você avaliar a performance do método, estava por volta de 80%. E então você consegue prever a função pulmonar com uma acurácia razoavelmente alta se tiver bastante dados quantitativos, mas tem que ser 2 time points. Né? Se tiver só inspiração não é suficiente. Você tem que ter inspiração e expiração, porque a variabilidade de cada segmento é utilizada, né, para cálculo. E o outro estudo que nós fizemos era para comparar o valor da prova de função pulmonar e dessas métricas quantitativas de tomografia para predizer quem vai desenvolver BOS antes dos pacientes desenvolverem BOS. E esse também foi uma conclusão bastante fascinante, que o conjunto de métricas que vem da tomografia é superior à informação que vem da prova de função. O que mostra que nós conseguimos fazer uma detecção mais precoce com a imagem. O que a gente já sabia intuitivamente, mas esses estudos demonstraram que realmente acontece. E só aproveitando, esse tipo de informação, que é uma informação extremamente relevante, assim, de alguma forma você utiliza isso no dia a dia? Quer dizer, estou entendendo que você está lá num centro que faz transplante e os pacientes estão sendo seguidos, né? E aparentemente está tudo bem ali do ponto de vista clínico, às vezes a prova de função não está mostrando que esse paciente está começando a desenvolver uma disfunção crônica do enxerto. Quer dizer, de alguma forma você utiliza esse potencial, essa capacidade da tomografia de antecipar o diagnóstico aí com biomarcadores para alertar a equipe clínica, olha, esse paciente aqui talvez não evolua bem nos próximos meses e tal, o que pode, eu imagino que
possa até alterar o tratamento, o imunossupressor e eventualmente até prevenir que esse quadro de fato se instale Seguramente. e traga repercussão clínica, né? Seguramente. Infelizmente, ainda não. Pelos motivos que a gente conversou anteriormente, né? Além desses motivos de não existe um mecanismo de pagamento, não existe uma integração com os sistemas clínicos, né? O outro problema, e isso é algo que com o tempo vai ser resolvido, é que quando você treina essas redes neurais, né, o processo de treinamento leva tempo. E aí, quando você aplica a rede a pacientes que a rede não foi exposta, né, que se chama, seria o equivalente a um grupo de validação, né, a um grupo de teste, a performance geral cai. A questão é você precisa otimizar o sistema para que a queda de performance seja o menor possível e você tenha a melhor performance diagnóstica nos pacientes no qual a rede não foi exposta, né? Então, por conta dos recursos computacionais que você precisa para retreinar essas redes, ainda não. Mas acho que isso é uma questão de pouco tempo. É uma questão de pouco tempo, né? Por exemplo, claro que são redes muito maiores, né? Mas as redes que são usadas para treinar esses algoritmos esses modelos de linguagem, né? Large Language Models, né? Que são muito maiores do que esse estudo que eu conduzi. Esses algoritmos levam semanas para serem treinados. Isso com recursos computacionais que são muito maiores que nós temos, né? Então, acho que é uma questão de tempo, né, considerando o avanço contínuo, exponencial da capacidade computacional, processadores cada vez mais rápidos, cada vez mais processadores, arquiteturas mais eficientes, mas, de fato, você precisa não apenas resolver a parte técnica, mas também resolver a parte organizacional, né, que é como é que você introduz essas ferramentas no uso clínico. Então, ainda não estamos usando por conta disso. Você comentou rapidamente sobre a questão da técnica, né, da tomografia. Hoje em dia, com essas tomografias de baixa dose, né, é possível fazer quantificação com tomografia de baixa dose? Sim, eu acredito que sim. Pelo seguinte, não só a técnica de tomografia avança, né, mas também os algoritmos de reconstrução de imagem também melhoraram, né? No passado, quando nós estávamos na residência, né, só tinha FBP, Filter Back Projection, né? Essa é uma solução matemática exata do problema, mas pouco flexível e muito sensível a ruído, né, de imagem. Novamente, essa é outra vantagem de você ter esse avanço da ciência da computação, de processadores, né? Você hoje consegue implementar algoritmos de reconstrução interativa que no passado eram computacionalmente proibitivos, não dá para fazer. Hoje você faz em tempo real. Por conta desses algoritmos o que se chama de iterative reconstruction, né, reconstrução interativa, você consegue resolver boa parte do problema do ruído, né, da imagem por conta da baixa dose. Então, você consegue, para um exame de muito baixa dose hoje em dia, por exemplo, 0,1 milisievert, a qualidade de imagem é relativamente boa. Você não tem muito ruído e você pode usar esses exames para input, né, para os algoritmos de quantificação. E o outro fator é que esse tomógrafo de photon counting, ele praticamente zera o ruído eletrônico. Então, você consegue ir para níveis muito baixos de dose e a aquisição de imagem gera menos ruído. Então, quando você combina reconstrução interativa com uma aquisição de menos ruído, você consegue um exame de baixa dose, mas com qualidade de imagem suficiente para esses métodos serem utilizados. Tá certo. Se você considerar tudo, você acha que a densitometria para avaliação de enfisema, de áreas de hipotenuação, como aprisionamento aéreo, está na frente das outras situações? Eu acho que sim, porque historicamente foi um dos primeiros usos, né, de imagem quantitativa. Por conta disso tem mais conhecimento acumulado, né? Tem mais know-how, tem mais estandarização. E hoje em dia, exatamente por esse tomógrafo de photon counting, você consegue ter uma medida mais correta da densidade, né? Da atenuação real, né? Não uma medida relativa, uma medida real. E por conta disso, a densitometria passa a ser mais acurada e mais útil. Então, acredito que essa vai ser um dos primeiros desenvolvimentos desse tomógrafo, né? Sim, tá certo. E outra coisa, né, nós estamos vendo, né, que existe um projeto de pesquisa em andamento, um projeto
estava lembrando agora, de retornar à cirurgia redutora com robótica, né? Eu acho que isso acelera, né, a utilização. Esse é um uso bastante interessante da densitometria, porque uma das questões que os cirurgiões precisam saber é a distribuição de enfisema, né? E você pode dar uma distribuição qualitativa, você pode dizer para ele, é mais homogêneo, é mais heterogêneo, mas é importante ter uma quantificação, né? Especialmente para poder correlacionar com o prognóstico e com o resultado dos procedimentos cirúrgicos, né? Porque nós sabemos que esses procedimentos eles têm um resultado bem melhor quando o enfisema é mais paraseptal e mais lobos superiores, né? Quando você tem enfisema mais difuso, os pacientes têm um prognóstico pior. Então, acho que isso é um uso clínico bastante poderoso dessa ferramenta, né? Sim. Eu queria voltar um pouquinho para oncologia, né? Uma aplicação oncológica aí de imagem quantitativa, na verdade, falar um pouco mais sobre radiômica, né? Acho que uma questão é o nosso dilema diário aí, se o nódulo é benigno ou maligno, né? Que, como o Dr. Arthur comentou, é algo que está desde os primeiros momentos aí que a gente começou a trabalhar com radiologia torácica, e a gente continua. Amanhã você vai, ao dar um exame, você vai ter a mesma dúvida de novo, e todo mundo tem essa dúvida, né? Uma outra questão que os oncologistas começam a perguntar para a gente, com toda essa história de radiômica e tal, é a questão de você utilizar radiômica para você predizer resposta a tratamento, né? Predizer mutação em adenocarcinoma, predizer como aquele paciente vai responder a uma terapia-alvo, a imunoterapia. Quer dizer, você já tem alguma experiência com isso, Eduardo? Como que você vê isso em termos de perspectiva futura? Porque eu percebo assim que os oncologistas, eles estão ávidos por essa informação, né? E eu não sei se a gente vai conseguir entregar isso, e se a gente vai, em quanto tempo a gente vai conseguir entregar? Essa é uma pergunta fundamental. De fato, né, a oncologia ainda usa muito a nossa avaliação subjetiva. Basicamente, os pacientes depois que o paciente tem um diagnóstico, o paciente recebe um tratamento, pode ser sistêmico ou local, ou uma combinação, e aí o paciente volta para um exame de imagem, e é nossa responsabilidade dizer para o oncologista se o tratamento está funcionando ou não, né? Se as lesões estão se reduzindo de tamanho, se elas estão estáveis, se elas estão crescendo, se tem novas lesões. E o que a gente usa hoje em dia no dia a dia basicamente são métodos semi-quantitativos, como o RECIST, né? Que é um método bastante limitado, porque você está escolhendo algumas lesões-alvo, você tem uma medida única. Então, é um sample, né? Você está fazendo literalmente, você está pegando uma amostra do que está acontecendo, que pode ou não ser representativa, né? do total. Então, acho que tem dois grandes aplicações para imagem quantitativa em oncologia. Um é para dar uma visão de qual é o que se chama de, em inglês seria total burden of disease, ou seja, qual é a carga total tumoral que o paciente tem. Se você tivesse um método que pudesse dizer quantas células tumorais o paciente tem e onde elas estão localizadas, isso seria extremamente útil, né? E o outro é um método que usa essa informação para dizer para você como é que isso está evoluindo com o tempo. E de maneira global, mas também localmente, né? Porque nós sabemos que qualquer tumor, se você esperar um tempo suficiente, você começa a ter heterogeneidade clonal, né? Então, por exemplo, as células não são mais idênticas, né? Como você tem uma aceleração de mutações, então uma metástase específica pode ser diferente de uma metástase em outro lugar. E nós percebemos isso no dia a dia porque a resposta é diferente, né? Nós vemos isso no dia a dia, você tem pacientes que têm múltiplas metástases, você vê que grande parte delas se reduzem, mas tem algumas que não. E essas são as mais importantes, né? Porque essas que vão determinar o prognóstico. Então, tem bastante estudos nessa área de avaliação de resposta terapêutica, mais em imagem torácica, mais para lesões primárias, né, para adenocarcinomas, e bastante estudos em imunoterapia, especialmente porque em imunoterapia você tem problema de pseudoprogressão, você pode ter pneumonite, que complica a situação, porque você pode ter doença de via aérea, que é praticamente inseparável do tumor, né? Então, tem alguns estudos mostrando que tem utilidade, né? A questão é se nós vamos conseguir chegar, por exemplo, a ter a capacidade de definir quais são as alterações somáticas, né? Genéticas somáticas. Acho que existe um limite para isso, né? Porque o tomógrafo está basicamente medindo
qual a atenuação de cada voxel, né? E essa informação está relacionada com o que tem lá, né? Em termos que tipo de átomos, né? Você tem cálcio, tem oxigênio, tem carbono e também densidade física, né? Então, acho que para você chegar nesse nível, talvez você precise entrar com métodos moleculares, né? Você precisa entrar, por exemplo, com traçadores e usar um método como PET, né? Que vai especificamente para alguns tipos de mutação. Mas dito isso, acho que as aplicações são substanciais, tem bastante dados de pesquisa mostrando que é promissor. Essas são as limitações. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Você comentou sobre o photocounting, né, que é uma nova tecnologia de tomografia, com uma maior resolução, uma menor dose de radiação, né, parece muito promissor. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum aparelho. Queria saber se você tem lá na universidade e qual que é a sua experiência em relação a ele. A gente sabe que ele é um aparelho bem caro, né? Então, resumindo, vale a pena comprar um photocount? Se quiser dar uma resposta em uma palavra, não. Nesse momento, digamos que não. Vou dizer por quê. É um aparelho extremamente interessante. Ele é interessante porque ele resolve alguns problemas fundamentais, né? Essa questão, por exemplo, de eliminar o ruído eletrônico. Isso é extremamente útil, né? Você consegue ir para doses muito baixas de radiação e sem perder muita qualidade de imagem, sem muito ruído, né? A resolução espacial muito alta está buscando um uso ainda. Está buscando um que chama de use case em inglês, né? Que é basicamente, o que eu posso fazer com isso, né? Eu diria que em tórax, para doença intersticial, nós estamos fazendo pesquisa para avaliar se é útil, né? Para avaliar se melhora a nossa capacidade diagnóstica e prognóstica. Mas isso está ainda em andamento. Para outras aplicações, é um pouco mais... Porque um dos problemas também é considerar o fluxo de interpretação, né? Se você está gerando mais imagens, você está colocando uma carga ainda maior nos radiologistas, né? Porque pensa, no exame convencional você pode ter 200 imagens, 300 imagens, aí você tem as reconstruções. Esse aparelho gera 1.200 imagens. Então você tem que, mesmo para um PEX que você tenha um PEX eficiente, né, leva mais tempo para você fazer um scroll, né? Você passar por todas essas imagens. Então, para você convencer os radiologistas a fazer isso, você tem que mostrar benefício, né? E esse benefício ainda não foi estabelecido. Então, por conta disso, eu diria que, se você, por exemplo, tiver que escolher entre... Se eu tivesse alguns milhões de dólares, tivesse que definir, eu vou comprar um aparelho photon counting ou vou comprar 3 ou 4 scanners top of the line, mas que não são photon counting, eu prefiro comprar 3 ou 4 scanners no top of the line. Por conta disso. Mas chegaremos lá. Tudo bem. É interessante que... Não sei se vocês sabem, o primeiro aparelho de tomografia foi apresentado no Congresso Mundial de Radiologia em Lima, no Peru. E sabe como que chamava? Densitotomografia. Foi o primeiro nome proposto. E veja que a história adora uma repetição. Quem criou já era uma pessoa tão genial que já antevia o que nós estamos discutindo como uma modernidade, né? Então, é um posicionamento muito interessante, porque eles acreditavam que com a possibilidade de você medir a densidade, você seria capaz de diferenciar processos infecciosos, inflamatórios, de tumoral e tal, né? E eu acho que nós estamos próximos de voltar ao início para confirmar a genialidade desse pessoal que desenvolveu. Eu vou pedir para o Caruso e para o Márcio Savamura para fazer a despedida e depois deixar o último tempo para o Eduardo dar um resuminho, uma fechada nisso daí. Bom, agradecer a oportunidade de bater esse papo com você, Eduardo, com o Dr. Arthur, com o Márcio. É um tema super interessante, assim, a gente fica sempre querendo entender um pouco melhor isso, como que isso se aplica na prática clínica, o quanto a gente está distante aí do que a gente gostaria, né? Eu acho que esse tempo que a gente passou juntos aqui foi muito bacana, porque deu para entender um pouco do nosso cenário, do cenário americano lá na Filadélfia. Quer dizer, acho que a gente ainda vivencia aí dificuldades que são, de certa forma, semelhantes, né? Então, eu te agradeço aí por aceitar nosso convite, compartilhar um pouquinho da sua experiência nessa área
E agradeço ao Dr. Arthur por conduzir a discussão e ao Márcio aí pela parceria. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu agradeço, Márcio. Eu também gostaria de agradecer vocês, em especial o Eduardo. Acho que essa troca de informações, né, é muito importante. Também gostei de ver que vocês não estão muito longe do que a gente está fazendo aqui, né? Mas eu acho que a perspectiva, né, futura é muito boa, né? A gente deve conseguir avançar nisso, como você citou. A tomografia parece ser um bom biomarcador, né? Melhor até do que a prova de função pulmonar. Então, acho que com certeza nos próximos anos a gente deve avançar, né? E a tomografia vai ter um papel mais fundamental ainda, né? Então, muito obrigado a todos, em especial ao Eduardo. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar desse debate. Para mim é sempre uma ótima experiência retornar ao Brasil e encontrar amigos. E a mensagem que eu tenho é basicamente que a grande oportunidade de inteligência artificial em medicina é que democratiza um pouco esse desenvolvimento científico, né? Porque se você pensar, embora você precise de recursos computacionais, né? Desenhar, construir os algoritmos e ter ideias são coisas que nós podemos fazer mesmo sem ter tantos recursos, né? Então, acho que tem muita possibilidade de desenvolvimento ativo. E como vocês viram, não existe tanta diferença entre a prática clínica lá e aqui, né? Acho que estão praticamente no mesmo patamar. Então, isso cria o que, eu diria assim, level the playing field, né? Você tem um campo que está um pouco mais nivelado. E as oportunidades são imensas. Então, acho que para todos os médicos que trabalham no Brasil, realmente não ter medo dessa tecnologia e lembrar que a possibilidade de impacto é muito grande e que nós podemos fazer uma diferença. Muito obrigado.